Eu, para quem não me conhece, eu fui fundador e fui comandante do GAT. Durante o tempo que eu fui comandante do GAT, na minha segunda temporada, eu fiquei do GAT dos 0 aos 4 primeiros anos, quando o GAT estava começando. Os primeiros sinais. A primeira, escolher quartel, montar o time. Eu fiquei lá dos 0 aos 4 primeiros anos. Aí eu saí, fiquei 6 anos fora, em outras atividades, e volto para comandar o GAT. Quando eu voltei para comandar o GAT, a alternativa à negociação, ela estava muito em baixa, vamos dizer assim. E eu percebi que o criminoso nosso aqui no país, ele não tem nada de pessoal, nada de religioso, nada de ideológico, ele é ladrão. E ele vai fazer um roubo e faz o refém porque a situação deu errada, ele está com medo do confronto e faz o refém para tentar salvar a própria vida. E eu percebi que a negociação, nesse caso, poderia resolver muitas ocorrências. E aí comecei a estudar a negociação e foi por isso que eu me tornei um negociador. Além de comandante do GAT, eu era um negociador. Esse é um ponto bastante importante. Chegando aqui na pergunta que você me faz, como é que eu desenvolvi essa tranquilidade para lidar com as circunstâncias? Você sabe que nós temos alguns sentimentos muito comuns na vida, né? Um deles é o medo. O que é o medo? O medo é a falta de preparo. Todos nós temos medo. O medo é uma coisa muito intrínseca do ser humano. Nós somos programados, nosso DNA, para ter medo. Se você não tiver medo, você está com algum tipo de problema. O medo salva a sua vida, o medo preserva a sua integridade física, isso é o medo. E qual que é a diferença de uma pessoa covarde com uma pessoa corajosa? A coragem é o domínio sobre o medo. É o autocontrole diante do medo. Não dá para falar que uma pessoa, apesar do medo, né? O medo está presente. Eu tive muito medo nas operações que eu tive, mas eu tive muito mais autocontrole, ou seja, a coragem, que é dominar o medo. O excesso de coragem também é uma não virtude, igual a covardia. Temeraridade. O cara vira um temerário, e um temerário não é uma virtude, o cara que extrapola, o cara que age de forma excessiva, né? Então qual que é o caminho? O caminho é não ser um covarde, que é o descontrole diante do medo, o cara cola as placas, travou as 4 rodas. A virtude é a coragem, que é o autodomínio diante do medo, e evitando ao máximo ser um sujeito temerário, que é um cara que abusa do limite. Considerando então a parte da coragem, como é que eu desenvolvi essa coragem, esse autocontrole e essa frieza para lidar com as situações? Agora vem a resposta à sua pergunta. Existem 2 tipos de pessoas. As pessoas como nós, né? Eu não conheço muito vocês, mas vou falar mais por mim. E tem aquelas pessoas que são geniais. Tem pessoas que vieram no mundo, cara, que são caras que... o cara tem uma alavanca, cara. É o cara que faz a diferença. É o cara que veio com um talento, que é um negócio que... como se fosse um dom que o cara recebeu, divino, vamos dizer assim. Meio que... meio surreal, sabe? Eu vou dar um exemplo disso. Eu gosto muito de um filme chamado Amadeus. É um filme dirigido por Milos Forman. Filme antigo que trata a vida do Mozart. Esse filme tem muitos spoilers aí no YouTube, se você colocar você vai ver cenas. O Mozart era um cara genial, era um cara que era fora de série, era um cara que nasceu com o talento, né? Tem uma cena do filme que a fama dele começa a ganhar repercussão no reinado e tal, e o rei resolve conhecer esse moleque que estava, né? Não era mais um moleque, era um jovem, então... E aí os caras marcam uma audiência, você imagina marcar uma audiência com o rei, todos os súditos lá no palácio, aquela coisa toda, e o meu moleque que era meio despevitado, embora genial, era meio desorganizado, tá atrasado, cara. E o rei começa a ficar meio incomodado, os súditos vê aquele treco e tal, e aí tem o músico da corte que chama Salieri. O Salieri, vendo aquela situação meio delicada, o Salieri tinha feito uma música, ele era o músico da corte, ele tinha feito uma composição. E o rei era meio metido a tocar um trequinho assim, sabe, cara? Um pianinho assim. Aí o Salieri tentando dar uma aliviada nessa... Alteza, eu fiz aqui uma música pra Vossa Alteza. O rei pegou o pianinho, pôs a partitura lá, o Salieri aqui do lado. Aí o rei começou a tocar meio catamilho assim, né? Um negócio meio assim, não, Alteza é aqui e tal. E assim, um negócio meio... Ele não tinha muita prática, mas tinha uma noção, né? Ele tá tentando entreter. Nesse meio tempo chega o Mozart, correndo, esbaforido, o cara entra no treco lá, e o cara é tão desorganizado que ele viu uma pessoa lá, ele cumprimenta, mas não era o rei, ele cumprimentou o cara errado. Aí o rei ficou mas o rei manteve a pose, assim, o cara, a Alteza, segurou a onda.
Ah, Mr. Mozart, seja muito bem-vindo, essa sua fama o precede e tal, aquela postura, sabe, de fidalgo, assim, sabe, um cara, um rei muito polido. Mas o rei também não quis deixar passar batido o negócio, e falou assim, olha, o senhor conhece o nosso músico da corte, Mr. Salieri? Oh, tudo bem, não sei o quê. Aí o rei falou assim, Mr. Mozart, o nosso músico acabou de fazer uma composição e você pode tocar pra gente? Ele Meio que falou, pra testar. pra testar. Tá. Ele falou, posso, mas não preciso, que eu já decorei. No caminho do corredor, ele ouviu os acordes. E ele Quando ele falou, eu já decorei, como? Acabou de ser feito o treco, cara. Aí ele senta no piano, todo mundo assim, aqueles súditos, né, os assessores do rei. Aí ele pega e toca exatamente de memória o que estava na partitura. O músico da corte que manjava do negócio falou que não é possível. Só que aí ele fala assim, mas pode ficar melhor. E fez uns acordes assim. Aí a cara do Salieri, né? Cara, é uma cena espetacular. Espetacular. Mostra o quê? A genialidade. Então tem gente, cara, que é diferente. O cara é diferente. Agora, isso são poucas pessoas. A maioria das pessoas, cara, para conseguir alguma coisa, tem que trabalhar duro, cara. É isso aí. Tem que estudar muito. E Se é o meu dedicar. caso. O meu sistema foi, e vou falar aqui um palavrãozinho, na boa. Fica à vontade. É bunda cadeira, meu amigo. É bunda cadeira. Sentar e estudar. Por que eu chegava numa ocorrência? Eu faço essa pergunta, sabe, Leandro e Daniel, quando eu falo, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu ia negociar numa situação com reféns? A resposta é que eu escuto quase que invariavelmente, seu coração estava saindo pela boca. Eu falei, não, cara. Porque eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, estudei para fazer o que eu fazia. E esse estudo me deu segurança, brotava de mim. Sabe a palavra que eu vou usar agora para você que está nos acompanhando aqui nesse podcast, para vocês que estão me entrevistando aqui? Eu me sentia meio que ungido, sabe, cara? Sabe vi um treco assim, ó, para mim, eu sabia o que eu tinha que falar, sabia o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu estava preparado. Eu não tenho, vamos dizer, não vou falar que eu não... E agora, para fechar a resposta, assim, o que é bom para ser um negociador? Tem que ter um pouco de talento, um pouco de noção, uma inteligência verbal, que não é para todo mundo. Mas eu não sou um virtuoso na inteligência verbal. Eu só tenho um pouquinho vamos dizer, um certo desembaraço para falar. Eu acho que eu tenho um pouco disso aí, talvez na média, um pouquinho acima da média. Mas o resto foi estudo, cara, e ler. De cada autor que eu tomei contato, fui me apropriando de uma ferramenta, de um estilo, de alguma coisinha, e fui criando, a partir de muitos autores que eu li, o meu próprio repertório. E isso é que deu o diferencial. Portanto, para qualquer vendedor, se o cara for um cara que já, sabe aquele cara talentoso e mais estudioso, ninguém segura o cara vira um foguete, cara. Uhum. Se o cara não for muito talentoso, mas estudar bastante, ele consegue entregar bem também, cara. Sim. Consegue mandar bem, sabe? Então as duas coisas não andam juntas. Mas eu diria que o conhecimento técnico, sabe? A leitura, as referências bibliográficas mais abrangentes que você tiver até para formar seu repertório, para mim, é determinante. E é isso que me deu essa segurança para fazer meu trabalho, é isso que me dava uma tranquilidade, e é isso... foi a ferramenta que eu utilizei para lidar com um sentimento humano, que é o quê? O medo. O medo significa despreparo. Quando você está com medo é porque você está despreparado, né? Quando você está realmente bem preparado, você vai com... fui prestar o vestibular para entrar na academia de polícia, por exemplo, em 79, por 5.246 caras para 30 vagas, 180 para 1. Só que em 79 eu estudei o ano inteiro, cara. Então quando eu peguei aquela prova de matemática, deram 40 questões, eu acertei 38, cara. Eu sabe aquela coisa assim? Esse eu já vi, isso eu sei. Por quê? Porque eu estudei, me preparei. Então, assim, eu tava muito confiante, sabe, cara? Então, resumindo, sabe? Tem dois atributos, né? O perfil, né? Que não pode ser uma pessoa muito introspectiva para poder ser vendedor. Uma pessoa. Tem cara que, você põe o cara atrás de uma máquina, no computador, fazer uma programação, o cara, voa. Mas você põe o cara para fazer uma reunião presencial com alguém, o cara não. Põe o cara no palco para falar. Não é todo mundo que tem essa
essa desenvoltura, ou que tem fica à vontade com isso. Eu acho que quando se fala de uma pessoa inteligente, sabe, Leandro e Daniel, a inteligência é uma virtude meio multifacetada. Inteligente para quê? Tem gente que é inteligente nas áreas exatas, tem gente que é inteligente na música, tem gente que é inteligente no cálculo, tem gente que é inteligente no gesto motor, né? Pega um atleta, por exemplo, que tem o domínio sobre a parte motora dos seus músculos, dos seus movimentos, e tem gente que é inteligente para poder ter uma comunicação mais adequada, e aí tem os vários níveis, né? Mas assim, tirando o perfil que é um pouco da tua essência, da tua natureza, eu diria que o trabalho duro é muito importante, cara. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no episódio completo? Se você quiser acessar esse episódio, é só você clicar no primeiro link da descrição desse conteúdo que você vai cair no canal do Papo de Vendedor e vai assistir o episódio completo. E eu quero aproveitar que você está aqui comigo e quero te fazer um convite especial. No dia 1º de novembro, vamos fazer o workshop Laboratório de Prospecção. Você vai estar online e ao vivo comigo e com o Daniel Mestre no Zoom, das 9 da manhã às 5:30 da tarde, para a gente construir a sua máquina de prospecção, para você acelerar muito o teu resultado. Quer conhecer todos os detalhes? Então clica no link da descrição desse conteúdo para conhecer todos os detalhes. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!